É muito bom, mais uma vez, estar junto com vocês no Manhãs com Esperança. E a mensagem de hoje é uma mensagem especial. O tema é: quando Jesus morreu, a morte começou a perder. Bem, bom dia a todos. Eu estava revendo os comentários de um vídeo publicado e o irmão fez uma pergunta muito interessante. Uma pergunta muito boa. Ele perguntou sobre um dos textos mais curiosos da Bíblia. Quando Mateus diz que muitos santos ressuscitaram depois da morte de Jesus. E eu o respondi. E hoje, de uma maneira especial, eu quero abrir a Bíblia com vocês para falarmos um pouco sobre esse texto de Mateus. Mas eu quero já adiantar uma coisa. O maior milagre daquele texto não é aqueles santos terem ressuscitado. Na verdade, o maior milagre está focado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O objetivo do texto é justamente esse: mostrar que Jesus venceu a morte. E essa pessoa que comentou escreveu assim: eu fico imaginando a alegria das famílias quando aqueles santos ressuscitaram e apareceram a muitas pessoas. E ele complementou fazendo a seguinte pergunta: por que quase ninguém fala desse milagre? E, sinceramente, eu achei uma pergunta muito boa. Uma pergunta bastante interessante. E hoje nós vamos conversar sobre este assunto. Mas olhando para o que a Bíblia diz sobre o texto. Muitas das vezes nós temos o costume de nos aproximarmos da Bíblia apenas quando o assunto desperta a nossa curiosidade. E se a Bíblia não responde a determinadas curiosidades, eu também prefiro não inventar uma resposta. Eu prefiro ficar em silêncio. Todavia, entendemos que este acontecimento ele não está registrado na Bíblia apenas para despertar a nossa curiosidade. Esse texto ele foi registrado para anunciar uma verdade extraordinária. Extraordinária. Quando Jesus morreu na cruz, ali naquele exato momento a morte começou a perder sua força. Porque a morte não reteu Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E o texto que eu quero ler com você nessa manhã, eu gostaria que você
acompanhasse comigo. Pega a sua Bíblia, se estiver aí perto, pega a Bíblia. Se você quiser, pode acessar também no seu celular. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51 ao versículo 53. Mateus 27, versículo 51 a 53. Diz assim: os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, saíram dos túmulos, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de fazer aqui um comentário, pequeno comentário sobre o texto. Observe que Mateus, ele diz que os túmulos se abriram no momento da morte de Jesus, mas que os santos só saíram deles depois da ressurreição de Cristo. É o que diz o versículo 53. E isso preserva a verdade ensinada em outras passagens, como, por exemplo, 1 Coríntios 15, versículo 20, onde o apóstolo Paulo ele afirma que Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar, é o primeiro na ordem da ressurreição para a vida gloriosa. E este detalhe mostra que até este milagre extraordinário apontava para uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo, o vencedor da morte e a nossa única esperança de salvação. Vamos meditar um pouquinho no texto, vamos procurar entender o texto. Procure imaginar essa cena. Imagine aquele dia, um dia triste, pois o Senhor Jesus diz, o texto diz que o Senhor Jesus estava sendo morto na cruz. E a Bíblia diz que o céu escurece, a terra treme. Diz também que o templo, o véu do templo se rasga de cima a baixo. As pedras se quebram. E Mateus registra algo impressionante. Algo que chama a nossa atenção. Alguns túmulos se abriram. E depois que Jesus ressuscitou, muitos santos que passaram pela morte ressuscitaram e apareceram vivos em Jerusalém. Agora, observe uma coisa. A Bíblia não diz quantos eram, quantos ressuscitaram. A Bíblia não diz seus nomes. E a Bíblia não revela também o que aconteceu depois. Agora pense bem. Surge aqui um porquê. Por quê? A Bíblia não fala. A resposta é simples.
Porque essas pessoas que ressuscitaram não era o centro da história. O centro da história sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós entendemos que aquele milagre era um sinal claro e visível da vitória de Jesus sobre a morte. Era um sinal. Era uma demonstração de que a morte já não tinha a última palavra. A esperança para aqueles que creem em Jesus. Esperança de vida eterna. Deus, Ele quer falar ao nosso coração nessa manhã. Porque desde que o pecado entrou no mundo, a morte parecia invencível. Era algo que a gente temia. E realmente é muito assustador pensar na morte quando você não crê em Jesus. Isso é assustador. A gente entende que todos os impérios do passado passaram, todos os reis que viveram morreram, todos os grandes homens da história enfrentaram este mesmo destino. Mas quando o Senhor Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, algo mudou para sempre. Sim, algo mudou. Por quê? Porque a morte, ela encontrou alguém que ela não conseguiu prender, que ela não conseguiu reter no túmulo. Por isso aqueles túmulos se abriram. Era como se Deus estivesse dizendo: o reino da morte está derrotado. O que esse milagre significa? Talvez alguém pergunte: então por que aqueles santos ressuscitaram? A resposta é linda, a resposta é maravilhosa. Eles foram testemunho de que Jesus era o Senhor da vida. Que testemunho lindo! Foi como se fosse uma pequena amostra do que ainda acontecerá na volta do Senhor Jesus a este mundo para o arrebatamento da igreja, para buscar a igreja. Sim, a Bíblia promete que haverá um dia em que todos os que morreram em Cristo, todos que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão para viver eternamente com Ele. Amém? Você crê nisso? Sabe, aqueles santos que ressuscitaram aquele dia apontavam para essa esperança que nós temos. Apontavam para a nossa esperança. A esperança de todo aquele que já entregou a sua vida para Jesus. O Evangelho é isso. O Evangelho é boas novas de salvação. E existe algo ainda mais importante. Sabe, nós pensamos na morte física.
O Senhor Jesus também veio vencer a morte, mas no sentido mais profundo. Ele veio para vencer a morte espiritual. Separação de Deus por toda a eternidade, que foi a consequência do pecado. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele separou o ser humano de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da presença de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz, para restaurar essa comunhão com Deus. Sabe de uma coisa? Nenhum esforço humano podia resolver isso. Por isso foi que o Senhor Jesus veio a este mundo. Veio para morrer na cruz em meu lugar, no seu lugar. Ali na cruz ele levou sobre si toda a culpa pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele morreu na cruz. Foi sepultado. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ele venceu a morte para nos dar esperança de vida eterna. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre. Foi a vitória definitiva sobre o pecado e sobre a morte. É por isso que o cristão, o crente em Jesus, ele pode enfrentar a morte com esperança. Por quê? Porque nós sabemos que a morte não é o fim. Não é o fim. Agora, imagine uma prisão onde ninguém jamais conseguiu escapar. Uma prisão de segurança máxima. Durante séculos, todos os que entravam naquela prisão permaneciam ali, não conseguiriam fugir. Até que um dia, alguém com muita habilidade abriu a porta por dentro e conseguiu fugir. Saiu vivo daquela prisão. E ele anunciou para todos: olha, a prisão foi vencida. Agora existe um caminho para sair. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele entrou na morte, mas não permaneceu preso no túmulo. O túmulo está vazio. Jesus saiu vitorioso. Jesus abriu o caminho da vida eterna para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que confiam nele. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Talvez você tenha medo da morte, a morte física. Quase todos têm medo da morte física. E percebemos que
Muitas pessoas têm medo. Mas o maior problema que as pessoas não entendem é que a morte física, ela não é o maior problema. O maior problema do homem é morrer sem estar reconciliado com Deus. Esse é o maior problema. E hoje, o Senhor Jesus continua oferecendo perdão, continua oferecendo salvação para todos aqueles que hoje estão aí com medo da morte. Confie em Jesus, entregue sua vida para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele está aqui neste momento, ele está oferecendo vida. Ele continua convidando pessoas para poder seguir ele, para poder ser discípulo dele. E se você entregar sua vida a Cristo, a morte não será o fim da sua história. Será apenas a porta para o início de uma vida eterna na presença de Deus. Que maravilhoso poder crer nisso. Que maravilhoso ter essa esperança. Essa é a esperança que o Evangelho transmite ao nosso coração. Essa é a boa nova, a boa notícia que o Evangelho traz para nós nessa manhã. As boas novas de salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu quero terminar lembrando a pergunta daquele ouvinte. Por que ninguém quase fala deste milagre? É porque existe um milagre ainda maior. Não foram aqueles santos que ressuscitaram que mudaram a história. Quem mudou a história foi o Senhor Jesus Cristo. Porque se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, aqueles túmulos abertos não significariam nada. E vã seria a nossa fé. Não adiantaria nada estarmos aqui falando de Jesus se não crêssemos que Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E porque Jesus vive, existe esperança para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que confiam nele. E eu quero deixar uma frase para você guardar. Os túmulos se abriram porque a vida entrou no mundo. E quando Jesus entra, nem a morte consegue impedir os planos de Deus. Amém? Creia nisso. Tenham todos um dia abençoado e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você e sua família. Amém? Na segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos de volta novamente com Manhãs com Esperança.